Eu tô fazendo aqui esse vídeo pra contar pra todo mundo, para o maior número de pessoas que eu conseguir, o que aconteceu com a gente no voo agora da American Airlines dos Estados Unidos pra cá e da Azul também dos Estados Unidos pra cá. O da American Airlines, meu marido, eu e meu filho mais novo, e no caso da Azul foi com meu filho do meio, que tava sozinho. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque foram duas histórias que aconteceram simultaneamente, no mesmo dia, né, na mesma hora e tal, e as duas histórias envolvem o descaso das companhias aéreas para com seus clientes. Então eu queria realmente contar aquela velha história, colocar a boca no trombone, e conto com vocês para divulgar nesse vídeo, para que a gente consiga se juntar e tentar conseguir mais respeito das companhias aéreas com seus passageiros. Afinal de contas, nós não somos animais, nós somos pessoas que temos os nossos direitos adquiridos, mas eles não são respeitados. O descaso é uma coisa impressionante. Eu vou relatar para vocês resumidamente o que aconteceu com nas duas companhias aéreas, porque infelizmente nós passamos por dois momentos muito complicados com duas companhias aéreas diferentes. Então eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final, e quem julgar por bem, divulgar o máximo que puder nas redes sociais, enfim, por e-mail, o que vocês puderem fazer. Porque eu acho que enquanto ficarmos calados, as coisas não vão mudar. E existem leis envolvidas, leis aí da ANAC, da IATA, enfim, coisas juntas e simultâneas aí, mas que eu acho que se a gente não está de acordo, se a gente está sofrendo consequências com isso, a gente tem que apelar para o bom senso e tem que botar a boca no trombone para a gente tentar mudar, porque se a gente ficar calado, quietinho, nada vai mudar e as coisas vão continuar acontecendo como aconteceram com a gente agora. Então eu vou contar resumidamente para vocês entenderem um pouco. Quem me acompanha no meu perfil, ou pessoal, ou no meu perfil do blog, viu algumas coisas que eu postei, assim, em alguns momentos que eu tive tempo para isso, que eu tive condições, inclusive emocionais, de fazer isso, e outras não estão sabendo de nada, enfim. E como eu tenho recebido mensagens ontem à tarde e hoje de pessoas via WhatsApp, via inbox, Nari, e aí o que aconteceu, vocês conseguiram chegar, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu conto resumidamente o que aconteceu e como a gente conseguiu chegar finalmente em casa 6 dias depois. 6 dias depois. Mas vamos lá, então, resumidamente. Meu filho de 17 anos viajou em julho para fazer um curso de inglês em Nova York. E ele viajou pelo United Airlines, iria voltar pela Azul. Compramos as passagens pela Azul. Quando ele já estava, a viagem já reservada, tudo organizado dele, nós resolvemos ir. Eu, meu marido e meu filho mais velho de 13 anos. Resolvemos ir também, passar a última semana por lá. Enquanto o José Ricardo não tivesse em aula, estava com a gente. E no último final de semana, as aulas dele tinham acabado. Viríamos todos embora no dia 1º, vejam bem, dia 1º de agosto, segunda-feira. Ele viria pela Azul, só que com uma parceria com a JetBlue, do primeiro voo de Nova York para Fort Lauderdale, de onde ele pegaria o voo de Fort Lauderdale para São Paulo, Recife. E nós viríamos pela American Airlines no mesmo dia, só que 3 horas depois, num outro voo, que sairia de Nova York, e faríamos conexão em Miami, depois de Miami, Brasília, Recife. Tudo bem. Primeira coisinha já, primeiro estressezinho no voo da JetBlue, que já teve um cancelamento. Quem nos avisou com um pouquinho de antecedência foi Maurílio e Silvia, que são da New York Turismo e Transporte, que eles iriam pegar a gente no hotel e nos levar para o aeroporto. Aí ele deu uma olhadinha no status antes, disse, Nara, o voo está cancelado, vamos chegar um pouco antes. Por sorte, ele nos pegou um pouco antes no hotel, fomos para o aeroporto, conseguimos realocar José Ricardo em outro voo da JetBlue, tudo bem, ok, ele entrou, passou pelo raio-x, me avisou, mãe, embarcou aqui no portão, vou aguardar meu voo, que seria, no caso, 1 hora depois do inicial. A conexão dele em Fort Lauderdale era às 8h45 da noite. Tudo bem, nós fomos para o nosso terminal da American Airlines, embarcamos lá, fizemos o check-in, fomos almoçar, comer alguma coisa e ficamos esperando o nosso voo. Paralelo a isso, José Ricardo começou a receber lá mensagens no painel, né, viu? Que o voo dele estava atrasando, resumindo. Houve 3 atrasos do voo da JetBlue. Então, o voo dele, que seria às 3h15 da tarde, foi quase às 5, junto com o nosso. Então, estávamos os dois voos na pista do JFK, sem trânsito para conseguir embarcar. Estava havendo tráfego aéreo. Então, esse tráfego foi o que aconteceu. Atrasou demais o voo em quase 1 hora e José Ricardo chegou em Fort Lauderdale e perdeu a conexão com a Azul. E nós chegamos em Miami praticamente no mesmo horário dele em Fort Lauderdale. Só que a nossa conexão era às 21h55. Chegamos com quase 1 hora de antecedência. Ele me avisa via WhatsApp que havia perdido o voo da Azul. E eu disse, então vá para a JetBlue,
Procura o balcão da Azul e resolve. E aí ele procura esse, mas não tem ninguém no balcão aqui da Azul. A JetBlue é quem vai me realocar. Sabe qual a proposta da JetBlue? Isso era dia 1º, às 8 e pouco da noite. Não, você volta para Nova York amanhã, às 11 horas da noite. Pega um voo para Fort Lauderdale, Nova York. De Nova York você pega um voo da TAP para Lisboa. De Lisboa você pega um voo para Recife. Porque pela Azul só tem vaga agora dia 7 de agosto, no domingo. Isso era segunda-feira à noite. Isso José Ricardo, 17 anos, de menor, sozinho, com autorização, com tudo. Mas achamos isso um absurdo. Cadê a Azul? Não tinha ninguém da Azul. Eu comprei minha passagem, a passagem para meu filho, pela Azul. Se a JetBlue é a parceira da Azul, a responsabilidade é das duas empresas. Isso é o que eu entendo. Mas, enfim, nessa angústia, começaram a dizer, daqui a pouco vai ser o nosso embarque lá em Miami. E ficamos conversando com o Zé Ricardo via WhatsApp e tal, tudo bem, tentando resolver isso. E ele fez, não tem opção, a única opção que me deram foi essa, o meu voo teria que ser esse. E Ricardo, meu marido, fez, não, isso não existe. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar outra passagem para você agora e fica aí aguardando. Só que começaram a chamar o nosso voo, o nosso embarque. Entramos em contato então com minha irmã e meu cunhado aqui no Brasil e dissemos a eles, compre a passagem para o primeiro voo que tiver para José Ricardo, independente da companhia. O que a gente quer é que ele saia dos Estados Unidos e vá para o Brasil. E ficamos em contato com eles, na fila do embarque, em contato com eles, resolvendo essa questão do voo de José Ricardo. E a fila andando. E nós lá, tanto o Ricardo como eu, no telefone e tal. Resumindo, faltando 4 pessoas para chegar a nossa vez para embarcarmos, o avião foi fechado e overbooking no nosso voo da American Airlines. O voo 213 da American Airlines da segunda-feira, dia 1º de agosto. Depois de muita confusão, fez overbooking. Aí a gente chegou lá no balcão, e aí? Não, ninguém mais embarca, não tem como embarcar. Entramos em contato de volta com minha irmã e meu cunhado. Não compra passagem. Falem com o José Ricardo para ele pegar um táxi de Fort Lauderdale, vir aqui para Miami, que nós não vamos voar hoje. Então, nesse caso, ele vem ficar aqui com a gente e a gente resolve essa passagem. Resolvido, José Ricardo, vem para cá, o voo da Azul lá, a gente resolve depois, enfim. José Ricardo chegou de táxi e nós ficamos lá. Só que não foi só um overbooking tradicional. Não eram 2, 3, 4 pessoas. Eram quase 20 pessoas que não conseguiram embarcar no voo da American Airlines. E fora isso, 13 pessoas saíram do avião voluntariamente, porque o avião não poderia decolar devido a uma equipe de rugby. Na verdade, não foi por causa da equipe, claro, mas sim dos equipamentos dessa equipe de rugby que estava vindo para o Brasil para as Olimpíadas. A equipe da Nova Zelândia. O que aconteceu com isso? O avião ficou muito pesado e o comandante disse que não iria decolar com aquele peso, que não tinha segurança para isso. O peso era acima do esperado para nível de segurança. E, resumindo, 13 pessoas saíram voluntariamente. Foram oferecidos a eles vouchers no valor de $1.000 por pessoa, mais uma noite de hotel, mais as refeições do dia seguinte, porque eles iriam voar no dia 2. No caso, seriam realocados no voo no dia 2, no mesmo horário. Então, 13 voluntários saíram. O estranho disso é que 13 voluntários saíram, mas só que 6 pessoas que estavam ali no bolo com a gente do overbook embarcaram. Qual a condição dessas pessoas? Um era um diplomata, conseguiu embarcar. Saíram 13, entraram 6, tá? Metade. Conseguiu embarcar. 4 pessoas que tinham status de prioridade, que não estavam na fila porque uma delas tinha ido ao banheiro, enfim. Quando voltaram, tinha havido overbook, foi lá, conversou. Quando recomeçou essa história de 6 pessoas embarcarem, 4 eram de status de prioridade pela questão do cartão, do tipo de fidelidade deles, que era o top da American Airlines, que eu não sei qual o nome, sinceramente. Enfim, então 4 pessoas de prioridade por nível de fidelidade, um diplomata, isso ficou lá mais uma vaga, que foi um rapaz, não, eu vou ver, eu tô sozinho, ele era sozinho, ele embarcou. Então, das 13 vagas, 6 foram ocupadas e, segundo disseram, as outras foram vagas porque era por causa de questão de peso. O avião não poderia embarcar. Esse voo atrasou em quase 3 horas para decolar, decolou. Depois que ele decolou, resolveram a questão dessas pessoas que saíram voluntariamente e começaram a resolver a nossa situação das pessoas que não conseguiram entrar pela questão do overbooking. O que aconteceu? Nos deram um voucher de $1.190 por pessoa, jantar do primeiro dia, dessa noite, transfer do aeroporto, hotel, aeroporto no outro dia e as 3 refeições do outro dia. E já saímos do aeroporto com novas passagens para o outro dia, para o dia 2, juntamente com aquelas pessoas que tinham saído do avião.
Ok, resultado. Chegamos no hotel quase 4 horas da manhã, porque a burocracia lá para resolver tudo isso foi enorme. E eu conversei, na hora que chegou a vez do nosso atendimento, eu conversei com a moça da American Airlines. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, foram 2 fatos. Um realmente foi o overbooking do voo, que houve um overbooking de quase 20 pessoas. E a outra situação foi a questão do peso, porque como esse avião é um avião pequeno, o comandante, quando fechou as portas todas, que foi verificar todos os procedimentos de segurança, percebeu a questão do peso. Então, ou se tirava uma parte do combustível do avião, e o avião teria que fazer uma parada no meio do caminho para reabastecer para conseguir chegar no Brasil, ou tirariam pessoas, porque o peso dos equipamentos do time de rugby era muito grande. E a gente só pôde ver isso quando fechou tudo, quando viu o avião no final. Isso foi o que a moça da American Airlines me disse. E no nosso caso do overbooking, porque nós éramos já o grupo 4, já estava no final, a gente não conseguia embarcar, então nós estávamos em outra situação. Tanto é que nos foi dado um voucher em cheque, não em serviços da American Airlines. Na verdade, a gente pôde optar entre um voucher de serviços de $1.450 ou um voucher em cheque para a gente trocar em dólares de 1.190. Optamos pela segunda opção porque a gente não queria voucher da American Airlines mais. Enfim, chegamos a pegar o transporte, não conseguimos embarcar no transporte dado pela American Airlines. A van que vinha estava sempre lotada, ficamos 1h30 na fila e nós não iríamos ainda na próxima van, porque a fila era enorme. Resumindo, pegamos um táxi e fomos pro hotel. Só que pequeno detalhe, o voucher do hotel era de uma noite, só que nós chegamos às 4h15 da manhã no hotel. E o check-out era às 11h. O café da manhã terminava às 10h30. Então não era pra gente dormir, era pra gente chegar no hotel de repente, sentar meia hora, 2 horinhas ali, tomar café e sair. E o nosso voo era quase 10 da noite, né, do outro dia. Então, Ricardo fez, não, vamos pagar uma diária a mais, porque o que é que a gente tá fazendo? Entrando às 4 da manhã e saindo às 11? Isso não existe, né? E detalhe, José Ricardo estava sem passagem de volta. A essa altura ele já estava com a gente não tinha passagem. Então fomos pro hotel, as crianças foram dormindo, José Ricardo e Arthur foram dormir. Ricardo ficou comigo, a gente ficou 2h30 na internet tentando localizar um voo para José Ricardo vir para o Brasil, porque não existia opções para o dia 2. Aí dia 3, depois de muita pesquisa, conseguimos um voo. Qual a companhia que tinha disponível? American Airlines. E eu fiquei naquela, não vai, só que era a única opção. Se não tivesse, se não fosse nesse voo da American Airlines dia 3, só teria voo a partir do dia 5. E até então nós iríamos viajar dia 2. Nós estávamos com as passagens já para o dia 2. Pagamos R$7.800 por uma passagem de Miami, Recife, pela American Airlines. Ele faria uma conexão em Punta Cana. De Punta Cana ele pegaria um voo da Latam fez Brasília, Recife, outro voo da Latam. Resolvi José Ricardo, 2h30 depois, isso já era quase 8 horas da manhã. Me deitei durante umas 2, 3 horas, pronto, levantei e tal, e aí, não, vamos então agora comer alguma coisa, descansar um pouco, porque nós teríamos que ir para o aeroporto às 6 horas da tarde para trocarmos o nosso cheque por dinheiro, porque, lógico, as casas de câmbio lá estavam fechadas na madrugada. Fizemos isso. José Ricardo ficou sozinho no hotel, que foi outro protocolo, porque o hotel não queria aceitá-lo sozinho pelo fato dele ser de menor. Tivemos que falar com o gerente, esperar o gerente chegar, ele autorizou, a gente assinou um monte de termos lá de responsabilidade. José Ricardo ficou sozinho no hotel, fomos para o aeroporto, eu, Ricardo e Arthur. Só que chegando no aeroporto, nosso voo estava lá, tudo ok, encontramos com todo mundo, viramos grandes amigos, agora está todo mundo em contato de WhatsApp, todo mundo lá, que estávamos juntos no dia anterior na questão do overbook, enfim. E outras pessoas que iriam voar realmente dia 2. E o voo começou a mostrar lá, atrasado. E a gente começou a ficar desconfiado. Nessa confusão, a moça da American Airlines que estava no balcão avisa pelo microfone: 30 pessoas precisam ser voluntários, porque vai dar overbooking novamente nesse voo. Novamente não, que ela não disse novamente. Vai dar overbooking de 30 pessoas. Então eu preciso de 30 voluntários para se candidatarem a receber o quê? Um voucher de $1.000 para usar na American Airlines. E a mesma história do hotel e da alimentação para serem realocados para o voo do outro dia. Algumas pessoas já se mexeram ali, já foram lá se apresentar como voluntários e nós ficamos quietos. Não, vamos ficar aqui esperando ver o que é que vai dar, que não é possível que a gente não esteja na fila de embarque dessa vez. Aí foi aquele monte de gente no balcão, a conversa inicial foi que quem estava com assento marcado embarcaria, nós estávamos com os assentos marcados, e quem não estivesse com assentos marcados não embarcaria, seria a questão do overbooking.
Como nós tínhamos assento, ficamos quietos, tá? Esse voo foi sendo assim, adiado 3, 4 vezes. Até que chegou uma hora que ela fez, olha, eu só posso resolver a questão de quem é voluntário pro overbooking depois que o voo decolar. Até lá eu não posso fazer nada. Então ficou aquele monte de gente, aquele buchicho, aquele barulho. E a hora foi passando, chegou um determinado momento, perto de meia-noite, mudou o portão. Não vai ser mais esse portão, vamos pro portão tal. Vai todo mundo, pega as coisas e vai pro outro portão. Chegando lá, nesse outro portão, tava mostrando o voo para Los Angeles. E uma funcionária da American Airlines lá, o que está acontecendo? Não estou entendendo, eu vou aqui embarcar o pessoal para Los Angeles. A gente, não, aí contou a história, não estou sabendo de nada, 1 minuto. Ela saiu e não voltou mais. E ficou lá, sempre mostrando voo para Los Angeles, e a gente lá. Aí, uma meia hora depois, aí continuava o voo de Los Angeles lá no painel, aí vem novamente outro aviso. Pessoal do voo AA213, muda o portão é tal. Vamos novamente para outro portão. Chegando nesse outro portão, uns 10 minutos depois, o que é que aparece? O status no painel cancelado. Minha gente, foi um away. Vocês não têm ideia. A gente chorando. Eram famílias com crianças pequenas, crianças de colo. Vocês não têm ideia do astral que ficou nesse portão. Aí, quando a gente olha nisso, e agora o que é que a gente faz? O que a gente faz? Estavam se formando uma fila enorme no saguão do aeroporto. E estavam falando que era questão lá de um voo, de um problema no voo para Bolívia, que tinha sido cancelado. E aquelas pessoas deixavam ali para serem remarcadas. Iam ser realocadas em outros voos. E aí todo mundo falou, minha gente, essa fila aqui é para remarcação geral da American Airlines. Então corram para lá. Eu corri para a fila para guardar logo o lugar. Ricardo ficou pegando a mala de mão, pegando Arthur e tal, enfim. 1h30 depois nessa fila, começa a passar um rapaz, um funcionário da American Airlines, dando uns cartões com o telefone da American Airlines, um 0800, para a gente remarcar, porque ele disse que quem estava na fila era para remarcar um voo, e isso poderia ser feito via telefone. E que não ia ser dado voucher para ninguém, para dormir, para hotel, para nada, porque tinha sido por questões climáticas o cancelamento do voo. Tinha havido umas tempestades lá pela Flórida, e também estavam falando de uma questão de umas tempestades também no Caribe. A gente iria sobrevoar o Caribe, né? Então, nessa história toda, tinha sido por esse motivo. Então, a American Airlines não tinha comprometimento nenhum com relação à acomodação dos passageiros, porque não era culpa dela, tinha sido questão climática. E ficamos depois de 1h30 nessa fila, nessa confusão, vai, não vai, resolvemos sair da fila, vamos pro hotel, de lá a gente telefone e vamos resolver isso. E vimos muitas pessoas já que estavam lá no começo da fila, voltando, saindo com aquele travesseirinho e aquela mantinha que eles dão em voos noturnos, sabe? Pronto, era isso que eles estavam dando para os passageiros. Uns estavam já saindo com as passagens remarcadas e outros indo para a fila de stand-by para o outro dia, no caso para o dia, quando amanhecesse o dia, porque isso já eram as 3 e pouco da manhã. Aí nós saímos, pegamos um táxi, fomos pro hotel, nós e outras pessoas, não, vamos ficar no hotel de vocês, que por sorte tinha sido um hotel muito bom. Ficamos lá, a diária de $115, aí vamos pra lá. Então, um grupo foi pra esse hotel, dormimos um pouco, 10 horas da manhã eu acordei e peguei o telefone. José Ricardo saiu ao meio-dia na van que a gente tinha contratado para levá-lo para o aeroporto, que o voo dele era às 18 horas. Ele foi de meio-dia, já para ir com antecedência, tudo. Graças a Deus ele conseguiu embarcar, ele foi resolvido. A questão da Azul vai ser agora, porque assim, a realocação dele no voo, que foi um absurdo, não teve assistência nenhuma, isso é um problema. A nossa questão agora ficou, né? E aí? Vamos que horas? Aí comecei a ligar. Depois de 3 ligações, consegui o nosso voo para o dia 7. Isso era dia 2. A primeira opção que a American Airlines me dava era dia 7, voo Miami, São Paulo, Recife. Isso era dia 2. Não, minto, já era dia 3, que era quarta-feira. Nós estávamos sem nossas malas, não tínhamos mais roupa sobressalente, que eu sempre coloco uma peça para cada um, uma muda de roupa para cada um, na mala de mão, em conexões. A gente já tinha usado do dia 1º para o dia 2, agora já era do dia 2 para o dia 3, e a gente não tinha mais roupa nenhuma, e sem bagagem, nossas bagagens foram despachadas em Nova York, dia 1º. Então, conseguimos viajar dia 7, chegamos ontem, na madrugada de ontem, que hoje é terça-feira, né? Então, nós chegamos na madrugada de segunda-feira, dia 8. Arthur perdeu aula, né? Arthur ia perder 2 dias de aula. Primeiro dia 2, perdeu. 1º, 2, 3, 4, 5. Aí teve 6, 7 feriados, 7, 8 ontem, porque chegamos em casa, era 2h30 da manhã. Nossas malas não chegaram em Recife. Fomos ontem ao aeroporto, disseram que tinham sido localizadas, são 5 volumes, que tinham localizado 4, que nós estou esperando agora aí notícias do aeroporto para irmos lá buscar, né, as malas, as bagagens. E o que é que acontece? O descaso foi muito grande.
O meu apelo aqui é, vamos divulgar, minha gente, porque a gente não pode ficar calado. Como é que a gente é tratado como animais? Nós somos tratados como animais. O que disseram lá na American Airlines era que o voo tinha sido cancelado pela questão do tempo. Só que saiu um voo praticamente no mesmo horário, lá na madrugada, enquanto a gente estava no aeroporto, um voo para Belo Horizonte. Então esse voo saiu de Miami, esse voo passou pelo Caribe e nada. E o voo saiu no horário normal. Outra coisa, saiu na Globo News, com uma amiga do Facebook me passou um link, saiu uma reportagem no Globo News que mostra a fila quilométrica, uma pessoa que estava lá na hora enviou para a Globo News o videozinho que fez no celular, e o que foi que a American Airlines disse nessa reportagem, o que é que tem lá? A American Airlines justificou o cancelamento do voo porque estavam reformulando a malha da tripulação. Então esse voo não foi cancelado por questão climática. Na verdade, até agora, a gente não sabe porque esse voo foi cancelado. E ficamos 6 dias ao todo, do dia do overbooking até o dia de chegarmos em casa. Nós iríamos chegar em casa no dia 2, nós chegamos em casa dia 8. E simplesmente a American Airlines não está nem aí. Nos deu um voucher lá de compensação pelo overbooking e no outro dia o cancelamento. Como é que a gente iria ficar esses outros 5 dias lá em Miami? Sem ter onde ficar, sem nada disso. Porque a gente ainda recebeu o voucher, ainda pegou e pagou as despesas desses outros dias, do voucher do overbooking, que não tem nada a ver com cancelamento. E quem não recebeu esse voucher? Como é que ficou? Ficou dormindo lá. Teve famílias de ir para Porto Alegre. Sabe qual foi o voo deles 2 dias depois? Miami, Santiago no Chile, Santiago, São Paulo, Porto Alegre. Isso é um descaso. Então eu queria aqui pedir a vocês que vocês divulguem esse vídeo. Eu vou colocar na Justiça Azul pelo descaso com meu filho. Como é que pega uma pessoa de menor de idade? O voo cancelou da parceira. Por que eles não esperaram? Então por que eles não realocaram em outro voo? Não, fica aí a JetBlue que resolve. Não, eu comprei o voo pela Azul. A responsável pelo meu filho era a Azul. Não a JetBlue. Se a JetBlue cancelou inicialmente, depois houve atrasos e ele perdeu a conexão com a Azul, como é que não tem ninguém da Azul lá para resolver? Aí tentam botar ele para voltar um dia depois para Nova York, de lá e para a Europa, para da Europa chegar em Recife. Como assim? Não é uma caixa que você bota para lá e para cá, não é uma mala, é uma pessoa. Isso não existe. E o descaso da American Airlines com a gente nesses dias foi um absurdo. Um absurdo. Ninguém informa nada. A única pessoa que ainda foi decente e explicou um pouco foi a moça que nos atendeu no dia do overbooking, que ela explicou bem calmamente essa questão do overbooking, explicou essa questão do peso do avião, por que as pessoas tiveram que sair e por que colocaram mais 6 depois. E quem foram as pessoas escolhidas? Um diplomata e umas pessoas que tinham status top do Advantage, que é o programa de fidelidade. Como assim? Todo mundo não pagou pela passagem? Aí eu tenho que depois pagar quase 8 mil reais por uma passagem de volta para o meu filho, para poder ele conseguir chegar em casa. Quer dizer, é um absurdo. Então eu peço a vocês que vocês divulguem esse vídeo. E eu vou retornar quando vamos dar entrada na justiça e quando tivermos o resultado. Se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, não me interessa. Porque eu não vou botar em pequenas causas. Eu vou entrar com tudo. Porque o que nós passamos por lá, eu não desejo a ninguém. Ontem meu marido não teve condições de trabalhar, a gente chegou no meio da madrugada, ele tava um caco, porque ninguém merece. O emocional da gente fica um bagaço. A gente se sente um lixo. Então eu queria muito pedir a ajuda de vocês, que vocês divulguem, para que todo mundo saiba que a gente tem direitos sim e que a gente deve colocar as coisas às claras, a gente deve falar, a gente deve mostrar, a gente deve se unir. Porque se a gente ficar calado, essas companhias aéreas vão continuar assim, tratando a gente como nada, como uma bagagem qualquer. E nós somos seres humanos. Então, eu peço a vocês que divulguem, por favor, peço encarecidamente. Rede social está aí também para isso, para apelos, para campanhas, para a gente divulgar as coisas. E a gente não divulga só coisas boas. A gente também eu acho até que o dever de contar também as coisas ruins, os problemas, nesse caso, que envolvem empresas, que envolvem contato com a gente, os direitos da gente. Então, tá aqui, gente, o meu apelo e conto aqui com vocês para que vocês divulguem esse vídeo, porque a gente sabe que a massa tem muito poder, sim. E que isso não torne a acontecer, não volte a acontecer com outras pessoas. Porque é tão prazeroso uma viagem, é tão bom a gente voltar com ótimas lembranças. Mas até agora, esses dois últimos dias pra gente, a gente não consegue ainda nem contar pra ninguém coisas boas da viagem. A gente só consegue falar do caos que foram esses dias, essa questão das bagagens, que eu só vou ter sossego quando as bagagens estiverem na minha casa. Então eu queria contar com vocês. O vídeo ficou longo, mas não tinha como eu resumir mais do que isso, tá bom? É isso.
Conto com vocês, divulguem, por favor, e vamos atrás dos nossos direitos. E todas as outras pessoas que estavam nesses voos, que possam que cheguem a assistir esse vídeo, vamos lá, vamos botar a boca no trombone, sim. Vamos atrás dos nossos direitos, sim. Porque a gente tem direito, sim. Porque não é só o valor de dinheiro, não. É o valor moral, o valor de respeito. Os danos morais que acontecem com a gente em situações como essas, tá bom? Conto com vocês. Até lá, então.